Senhor Jesus seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. Que a Ele seja toda a glória, que a Ele seja dada a honra, glória e louvor. E ao nosso Pai, Pai das luzes, nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus Cristo, seja abraçado, beijado, adorado, honrado por todos nós, pelo seu grande plano tão maravilhoso de estabelecer o seu reino em nossos corações e chegar de forma sutil, silenciosa e ter ensinado a esta humanidade a ética que muitos querem tomar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém pode matar a humanidade. Deus criou a humanidade. Deus é capaz de fazer muito mais forte agora a sua saúde do que antes. Porque Deus está no controle, não é o homem, não é o inimigo, não é Satanás, não é o diabo que é o que controla essa humanidade. Quem controla e está no controle de todas as coisas é o nosso Senhor, é o nosso Deus, aquele que é digno de toda glória e de todo louvor, Jeová. Jeová Jiré, Jeová Samar, Yeshua HaMashiach, seu Filho amado, manifestado ao mundo, manifestado à carne e em carne. Que Deus te abençoe nesta semana, que essa semana seja uma semana de ricas e maravilhosas bênçãos para a sua vida. Tenho algo muito importante para dizer antes que nós comecemos esta classe de hoje, esta palavra de hoje. Saudando a todos vocês, hoje, por causa da minha pressa, da minha situação aqui, hoje, eu tenho que sair logo imediatamente após esta palavra, mas eu gostaria que vocês soubessem que sempre estamos juntos e que sempre estou orando por cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelos que ouvem ao vivo, pelos que ouvem depois dos seus serviços, seus cultos. Obrigado também por aqueles que veem, revêem várias vezes a mensagem, anotam a mensagem e depois também tomam para si e depois eles colocam para a sua congregação. São milhares de pessoas que são abençoadas através de todas essas mensagens que nós pregamos ao domingo. Tenho algo para dizer para vocês. Deixa eu ver se eu... Oh, meu Deus. Tenho algo para vocês aqui. Tenho algo para falar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nós vamos agora, na próxima semana, começar uma grande promoção que dará a todos que participarem dela. Essa promoção, ela dará para você um boleto, um ticket grátis para um grande sorteio que nós vamos fazer gratuitamente aqui em San Diego. Nós vamos para um lugar especial onde nós vamos ali fazer um grande sorteio de kits das Bíblias que nós temos, kit da coleção teológica de Nelson, da Teologia Latina de Nelson, dos livros inteiros, e também kits dos livros devocionais, Cavalo de Fogo, Patrulheiros do Hades, a diferença entre repúdio e divórcio, Crente Inspirado, todos os livros que nós temos devocionais. São 3 blocos, os blocos devocionais, os blocos teológicos e as Bíblias. E nós vamos sortear gratuitamente para quem participar dessa promoção. Nós vamos dar um número para você e nós vamos sortear daqui a uns 30 dias, eu não tenho exatamente a data, mas será plenamente divulgada a data no meu Face, em todas as minhas redes sociais. Deixa eu ver aqui, se o Elício colocou aqui para mim, um minutinho só. Deixa eu me mostrar aqui para vocês. A promoção se chama Toda Sorte de Bênção. Ela vai se chamar Toda Sorte de Bênção. Você vai entrar nessa promoção. Essa promoção você vai ganhar. A promoção é dos cursos fixos de escatologia, anos sabáticos, são 25 aulas mais o certificado.
o seminário do Tempo do Milênio comparado. Esses são os fixos que você vai receber por R$ 49,90. R$ 49,90. E você vai ter esses cursos fixos. E vai escolher desses aqui. Você vai escolher seminário de especialização em Hebreus, são 18 aulas. Seminário de especialização no profeta Isaías, são 20 aulas. E o seminário de Levítico. Não, o seminário de Levítico não está, desculpa. Então, você vai escolher desses 2 seminários, você vai escolher, esses são gratuitos, você vai escolher. Então, você vai pagar apenas R$ 49,90, vai fazer parte dessa promoção, vai ter 2 cursos fixos, vai escolher mais um à parte e vai participar deste sorteio dos 3 kits. São 100 chances para você ganhar o sorteio. 100 chances. Não é uma chance só, ou 2, ou 5. Não, são 100 chances para você receber a sua bênção. Então, esta semana, estou convidando todos vocês para fazerem parte dessa grande promoção. O dinheiro que nós vamos levantar nessa grande promoção será para, vou mostrar para vocês aqui, será para esta Bíblia aqui, a Bible Cronos do Antigo Testamento, volume 1. São 2 volumes, a do Novo Testamento foi 1 volume, a do Antigo Testamento são 2 volumes. E ela está pronta. Está aqui, ó. Vocês estão vendo pela primeira vez, ela está pronta. Mas os recursos, eles vêm pela fé. E vocês que fazem parte do Projeto 99, os que estão caminhando, né, conosco, nos ajudando a levar a nossa cruz, caminhando, eles estão sendo muito abençoados. Faça parte desse projeto. Mas essa promoção que eu estou falando não tem nada a ver com o Projeto 99. É a promoção Toda Sorte de Bênçãos. Amém? Vamos então orar ao Senhor para que Ele possa tocar no seu coração, para que você também faça parte desta promoção. E você, então, possa alcançar essas grandes bênçãos que estão aí, não somente prometidas, mas à sua disposição. Hoje eu gostaria de falar sobre o quilômetro zero do caminho estreito. Quilômetro zero do caminho estreito. Queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no capítulo. Deixa eu pegar meu óculos aqui, minha Bíblia. Vamos então à palavra. Saudando a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Hoje eu não posso citar o nome de cada um de vocês, mas sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra. O texto desta palavra está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 39. Mateus, capítulo 10, versículo 39. Mateus 10, versículo 39 diz assim a palavra do Senhor: aquele que acha a sua vida, a perderá. E aquele que perder a sua vida por causa de mim, a achará. E aquele que vos recebe a mim, aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que recebe a um profeta, em nome de um profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, em nome de um justo, receberá galardão de justo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, esse texto fala bem claro que toda vez que você lutar para ser famoso, vai virar criminoso. Está ouvindo o que eu falei? Todo aquele que querer aparecer vai ser humilhado.
todo aquele que querer adiantar a sua vida, o processo normal da sua vida, vai ser rebaixado. Todo aquele que quiser pular um degrau na sua vida e não passar pelos caminhos normais da fé, da disciplina, do discipulado, da instrução, este será grandemente envergonhado. Um amigo meu, colega, vivia lá em todos os grandes encontros lá de Camboriú. Ele estava lá, subia no púlpito, era um dos primeiros a chegar, 5 para marcar lugar, brigava às vezes porque ele escolhia os lugares que ele não deveria escolher, ficava ali, muitas vezes expulsaram do púlpito. E de tanto ele insistir, ele acabou tomando um espaço ali e acabou até pregando. Mas hoje ele está sepultado. Hoje ele está sepultado. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela tem um princípio, E o princípio da vida cristã, quando eu digo princípio, eu digo fundamento, é o fundamento da disciplina do discipulado. São os dois Ds, disciplina e discipulado. Toda vez que você quiser antecipar a sua vida, você vai atrasar a sua vida. Ah, mas eu quero ir embora da minha casa porque não aguento mais meu pai, minha mãe, estão me enchendo a paciência, estou indo embora. Vai atrasar a sua vida, porque você vai sair da sua casa fora do tempo que Deus havia assinalado para você. E esta é uma verdade muito dura por isso. Eu queria que vocês viessem comigo a essa instrução, a instrução do Espírito, a instrução da palavra. Vamos ao texto. Aquilo que nós vemos no texto, no livro também de Lucas, que é o outro texto que eu queria ler para vocês, é o Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos para o texto. É importante, a mensagem muito forte hoje. Muito forte, Marcelo. Aí, capítulo 9, versículo 57. Um texto completo. Aí ele começa, dizendo assim, veja só, diz assim: e aconteceu que, avançando eles pelo caminho, certo homem, um jovem, né, que nós sabemos depois no outro texto, lhes disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permita-me que vá primeiramente enterrar o meu pai. Mas Jesus disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, porém tu vai e anuncia ao redor o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu te seguirei, mas permita-me primeiramente despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que puser a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus. Esse texto é violento. Meu Deus. Ele tinha acabado de descer da transfiguração e ele estava com a cara de quem vai para Jerusalém. Então, o rosto dele, a face dele, era a face de quem estava indo em direção à cruz, que essa que é a palavra tão importante que nós estamos falando aqui. Jesus, quando ele disse esta palavra, as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele estava se referindo não à sua casa, porque ele tinha casa. Veja só, o Filho do Homem não tem de reclinar a sua cabeça. Ele estava se referindo literalmente, à sua vontade própria, ao seu livre-arbítrio. E a maioria das pessoas, quando leem esse texto, ficam até penalizados com ele, porque não tem onde morar. Não, ele tinha onde morar. Ele estava se referindo à sua vontade. Vocês vão agora ouvir esse texto de forma diferente,
compreendendo que uma grande razão pela qual Deus pede as suas ofertas, pede seu dízimo, é para contrapor ao seu livre-arbítrio a sua vontade. Quando o homem pecou, o seu livre-arbítrio ficou corrompido. Então ele envia o seu Filho Jesus para não somente mudar a sua natureza humana, transformá-la, mas também fazer você nascer de novo. E esse novo homem que nasce, ele tem vontade. E essa vontade precisa ser redirecionada, como o Senhor Jesus foi enviado em carne para esse mundo, com um exemplo tão extraordinário, como a Bíblia fala em Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o versículo 8, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não quis ser igual, não teve por usurpar ser igual a Deus, não quis fazer o que o luzeiro fez, porque ele não era Deus, era só um anjo, e ele mesmo sendo um anjo, quis ser maior que Deus. E ele está dizendo que Cristo, seu Filho, não quis ser igual. Veja só a diferença. E aí ele diz a Bíblia que ele se fez homem. E na forma de homem, ele se aniquilou a si mesmo. Esse si mesmo, olhe para cá e veja o que significa esse si mesmo. O que é esse si mesmo? O que é esse si mesmo? O que é esse si mesmo? Deixe-me mostrar para vocês o que é esse si mesmo. Porque vocês têm aqui. Esse si mesmo de Filipenses, capítulo 2, 5 a 8, esse si mesmo, ele pode ser traduzido como o seu ego, que é o seu eu, mas também pode ser o seu livre, a sua livre vontade, ou o seu livre arbítrio, ou arbítrio, como se fala em espanhol, ou free will, como se fala em inglês. Então, esse si mesmo, seu direito de decidir pelo que quer, esse direito ele está mostrando. Então, ele está falando assim, ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de servo. Então, ele vai agora ter um livre-arbítrio de um servo. Ele vai agora buscar fazer a vontade daquele que o enviou. E agora ele vai se colocar na posição de servo. Isso aqui é importante. Logo nesse princípio da aula, eu queria que vocês entendessem o que eu quero dizer. Para que vocês entendam imediatamente, sem rodeios. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que o Senhor Jesus estava falando sobre isso. Porque essa é a parte mais importante da nossa vida cristã. Quando você diz assim, ninguém pode dirigir a minha vida, eu não tenho autoridade sobre a minha vida. Como aqueles irmãos de 1 Coríntios, capítulo 1, quando fala, uns são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Apolo, e uns são de Cristo. Aí você diz, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, sou de Cristo. Esse era o grupo pior. Por que era o grupo pior? Porque ninguém mandava nele. Era um grupo que eles não obedeciam a ninguém. Era um grupo que diziam, obedeça ao Senhor Jesus, um ser espiritual. Mas aquilo era uma manifestação de rebelião. Eles tinham que submeter ou a Paulo, ou a Pedro, ou a Apolo. Um dos três. Eles tinham que submeter. E esse grupo que diz, eu sou de Cristo, cuidado com esse grupo. É o grupo da rebelião. É o grupo que não obedece a ninguém. É o grupo dos avarentos. É o grupo do livre-arbítrio 100%. É o grupo do livre-arbítrio 100%. E você não sabe que tristeza é quando o seu livre-arbítrio está funcionando diante da poderosa e soberana vontade de Deus para a sua vida. Eu coloquei aqui essa parte aqui, que é a parte da oferta do livre-arbítrio, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, porque está fora aqui. Mais aqui um pouquinho para vocês. Isso. Aqui, ó. Muito bem. Aqui você tem a prática da oferta do livre-arbítrio. O que você tem aqui? Veja só. Que você preste atenção na aula. Pare de dizer amém, a paz do Senhor. Preste atenção na aula agora. Agora ninguém quer saber da sua vida aí. Pega esse teu livre-arbítrio aí, esconde ele aí, enquanto você
se prepara para levar uma paulada na sua cabeça. Porque eu vou dar-lhe uma paulada. Essa turma metida besta aí, melhor você ir embora, senão você vai levar uma pancada. Ok, veja só. A prática da oferta do livre-arbítrio, né? A sua vontade. Quando você recebe uma ordem sobre a sua vida e você resmunga, dá opinião, você quer colocar a sua vontade, você nunca vai ser um senhor da vida. Quando você submete, como Jesus submeteu, para ele poder ganhar a glória e a honra lá no fim, então o seu futuro é brilhante. Então eu fiz esse desenho ontem, que o Marcelo fez para mim, a prática da oferta do livre-arbítrio, porque quando ele está falando assim, ele está dizendo aqui, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, o filho do homem não tem vontade própria. Ele nem sabe para onde ele vai, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. É muito importante que vocês entendam isso aqui, porque nesse capítulo, que é o capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 7, que ele diz assim, e aconteceu que quando, avançando eles pelo caminho, certo homem disse, Senhor, eu te seguirei. 3 pessoas pediram para segui-lo aí nesse texto. Vocês viram aí nesse texto? Eu te seguirei por onde quer que tu fores. E Jesus olhou para ele, claro, como ele olha para cada um de nós, para todos nós que estamos aqui nesse momento, né? Ele olhou para ele e o recriminou dentro do seu coração. Aí você pergunta, por que Jesus o recriminou, pastor Nelson? Por que o recriminaria? Porque aquele senhor era uma raposa. Jesus sabe quando nós somos uma raposa. Aí ele diz assim, sobre a raposa, ele falou assim, as raposas, verso 58, ele diz, as raposas têm covis, e as aves dos céus, ninhos. Você olha para a avezinha, ela tem aquele ninho, é o único ninho que ela tem, não. Ela tem vários ninhos. Porque se aquele for derribado, ela já vai para o outro, ela sabe onde é. Ela tem ali o GPS, ela sabe. Então as aves têm ninhos. Então quanto você vai servir a Deus? Você coloca aí, a Deus, vim te servir. Mas eu tenho 3 ninhos aqui, ó. Eu tenho aquela vontade lá, eu tenho aquela vontade lá e eu tenho aquela vontade ali. Eu tenho aquelas 3 vontades. Aí você serve a Deus com os teus 3 ninhos. Os teus 3 ninhos. Está na igreja, qualquer coisa você vaza, como diz o pessoal. Qualquer coisa você tem para onde ir, segundo o que você pensa. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, se você me seguir, você não vai me seguir 100%. Sua vontade pessoal está dividida em 3. 33%, 33%, 33%. Domingo você vem, levanta a mão, dá glória a Deus. Segunda-feira você vai servir a outro Senhor. É exatamente isso que eu estou falando. O quilômetro zero da nossa caminhada cristã em direção ao reino de Deus começa exatamente no depósito nosso si mesmo para Deus. Agora isso, trazendo na linguagem, nós trazendo num trocado, vamos trocar isso aí em moeda. Isso significa o quê? Vamos para cá, para o desenho aqui, ó. Você tem propósito. Deus tem te dado um propósito aqui, ó. Você tem propósito. Então, os 10% que vai sobrar do seu livre-arbítrio, que Deus vai permitir que você fique, vai ser para indicar o complexo desenvolvimento desse propósito da sua vida. Você vai usar esses 10% para ir atrás dos recursos desse propósito. Porque todo propósito é igual ao recurso, e todo recurso é igual ao propósito. E esses recursos vão poder fazer você triunfar na sua vocação. Então nunca você tem que esquecer isso. Deus te deu um propósito, Deus distribuiu o talento segundo a sua habilidade, 5, 2 ou 1 para você. Esses 10% de livre-arbítrio que Ele vai deixar para você é para cumprir esse propósito, para que você o exalte através da sua vocação. Tem que pôr isso na cabeça. Um amigo meu disse ontem para mim, disse, pastor, quando eu vejo esse camarada que fala assim, eu sou engenheiro, eu sou construtor, eu sou médico, eu sou cirurgião, eu sou dentista, eu sou motorista, Aí ele disse, pastor, esse camarada aí não serve para nada. Esse cara aí não serve para nada. Eu sou empresário, eu procuro as pessoas, eu entrevisto as pessoas de talento. E eu percebi que as pessoas que estão dedicadas a uma só obra,
Essas sim servem, porque elas sim são servos. Elas sim submetem a uma missão. É disso que eu estou falando. Então, quando você distribui os seus ninhos, 33% para cá, 33% para cá, 33% para lá, isso de forma organizada ainda. Mas se tem 30 para lá, 20 para cá, e você tem 50 para lá, a sua vida não tem sentido, você não consegue triunfar em absolutamente nada na sua vida. Aí você pergunta para mim, pastor, eu sou dizimista e não acontece nada comigo. Eu sou dizimista fiel, eu dou primícias e não acontece nada comigo. Por quê? Tem que apagar aqui para responder essa pergunta. Porque não adianta você dar dízimos, primícias e oferta se você não encaixa nisso aqui, ó. Preste atenção, olha só isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nesse desenho que Deus está me dando aqui agora. Aqui, ó. Isso aqui é a parte do seu serviço. É a parte do seu serviço. E essa parte é a parte do seu eu, do seu livre-arbítrio. LA. Ok? Se isso aqui não se encaixar, então não adianta você pode dar 1 milhão por dia de oferta. Não vai se encaixar. Porque isso aqui tem um princípio. Isso aqui é para aparecer na igreja que você é dizimista. Então o teu eu está 100%. O teu LA, teu livre-arbítrio, está 100% vivo. Para você. Não para Deus. Para você. Aí, o que vai acontecer? O seu dinheiro vai ser jogado num saco furado. Um saco furado. O seu dinheiro vai ser jogado num saco furado. Porque você não deu o encaixe. Não experimentou o encaixe. E qual é o encaixe? Qual é o encaixe? Agora eu vou falar o encaixe. Você entendeu essa parte? Essa parte é importante. Deixa eu colocar aqui mais perto. Deixa eu pôr mais perto que você. Isso. Seu encaixe. Não deu o encaixe. Não deu o encaixe. Deixa eu colocar isso aqui. Tá bem difícil hoje essa pra... Vou colocar aqui. Esse é o encaixe. Vou colocar aqui. Veja só. Outra vez o encaixe. Aqui. Muito bem. Não tem esse encaixe. Não tem esse encaixe. Por quê? Porque você tem a parte do seu serviço a Deus, econômico. E a parte do seu eu não se encaixa. Como é que fica? Fica assim, ó. Você fica assim. Fica assim, ó. Olha só. Fica assim. Fica assim. Não se encaixa. Por quê? Porque o seu eu ainda está no seu controle. Está no seu controle. Então essa parte não encaixa. Aí você diz, pastor, o que aconteceu comigo? Eu dei o dízimo, não aconteceu nada. E o teu eu? O que você fez com ele? Junto com ele, que Jesus manda o coração. Porque ele diz que o seu tesouro está junto com o seu coração. Que é o seu controle. E como que tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer, pastor? Eu devo encaixá-lo aqui. E como que eu encaixo isso aqui? Quando eu dou a ele 90% da minha vontade. Porque aqui você dá 10% para ele, mas fica com 90% dos seus recursos. Então Deus espera que você troque com ele, já que ele vai te dar 10%, a chance de contribuir com 10%, para completar os 100, ele quer que você dê os seus 90 de eu. Os seus 90 de eu. Para que você possa desfrutar os 10% da sua vontade. Então você dá 10% dos seus recursos e ele te dá 90% de bênçãos econômicas. Ao contrário, ele quer que você dê a ele, no mesmo momento que você dá os 10%, que você dê para ele também os 90% do seu eu, da sua vontade pessoal. Se você não fizer isso, você vai ficar colocando ninhos. Os ninhos. E aí ele coloca de uma forma tão terrível essa parte aqui, eu trazendo outra vez para vocês aqui, ó, essa visão aqui, ó, essa visão, que é a visão
aqui. Essa visão do propósito da vocação, por exemplo, que vocês têm aqui, ó. Deixa eu contar aqui. Tempo e precipitação. Tempo e precipitação. Deus tem um tempo para você, mas você se precipita. Por quê? Porque a sua vontade não foi dada. 90%. Você deu lá uns 30%. Os 70% fica com você. Aí o que vai acontecer? Deus vai receber a tua oferta, vai pôr como memorial, e você não vai receber as bênçãos nas regiões celestes, porque você está em débito com Ele. Pobreza de espírito e ostentação. O que Jesus disse quando Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito? Ele não está se referindo aos pobres, Ele está se referindo aos ricos que não querem ostentar. Aos ricos, ele está dizendo, bem-aventurados os ricos que não ostentam. Então ele usou ao inverso, pela sua sabedoria. Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não está falando de pobre que vive com fome, passando necessidade. Não, isso aí são os simples, são os simplórios, são os necessitados, são os pobres. Os pobres. Mas quando ele está se referindo à primeira bem-aventurança que ele fala lá em Mateus, capítulo 5, a primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os ricos que não ostentam. Bem-aventurados os ricos que não são soberbos. Bem-aventurados os que são prósperos, que não ficam ostentando. É isso que ele está dizendo. Porque o livre-arbítrio dele foi depositado no meu altar. Porque tem 90% na minha presença. Ele sabe que ele tem dinheiro no bolso, porque o dinheiro que ele tem no bolso é meu. Ele deu dízimo e deu oferta, deu primícia. Mas isso aqui não é o suficiente. Eu quero saber se a vontade dele está na minha presença. Voltando aqui para isso que eu preciso continuar. Obediência versus o ego. Quando o seu livre-arbítrio não está totalmente depositado na presença de Deus, você vai ser desobediente. O teu ego, a sua vontade pessoal vai ser feita. Então eu pergunto, quanto de ego você ainda tem aí na sua caminhada cristã? Tem gente que está com 100%. Essa é a vareta, ela não dá nada, porque 100% é dela. Não tem nem como colocar esse encaixe aqui. Tem gente que está aí com 60%, mas Deus, estou indo a 40% aí. Se não, eu quero ter os 90%. Eu te dei 90%. Te dei 90% do teu recurso, você só deu 10%. Como é que agora você está querendo me dar 70% e ficar com 30%? Você deixou eu com 10% e agora você quer ficar com 30%? Esse é o segredo. Se a igreja brasileira, se você que está me ouvindo agora, compreender isso, nunca mais você será miserável. Nunca mais você terá necessidade na sua vida. Porque você está entregando os seus covis. Ele diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis. Igual que as aves. Porque as aves têm o mesmo ninho. Homens que têm mais de uma casa, mais de uma mulher, têm muitos covis. Homens que têm muitos covis não podem seguir a Cristo. Homens que têm muitos covis não podem desprender-se deles para servir a um só Senhor. Ele era uma raposa de muitos covis. E da mesma forma as aves dos céus. Tem um ninho de verão, tem um ninho de inverno. Homens que têm 2 ninhos, 2 altares, não servem bem. E não podem servir a Cristo. Por isso Jesus disse isso. As raposas têm covis. Há uma coisa muito importante que eu preciso mostrar para vocês. Há tanta coisa para dizer agora. Mas eu vou continuar essa mensagem. Eu não posso parar aqui. Eu tenho que continuar essa mensagem. Levar a cruz, meus irmãos, e seguir a Cristo, significa muito mais do que você pensa, porque os líderes hoje não estão mais pregando sobre a cruz. Eles têm outro propósito. Estão cheios de outros propósitos. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. Aqui nesse país, é o que menos se fala. É o que menos se fala. Levar a cruz
e seguir após Cristo. Mas se a pessoa decidir seguir a Cristo sem a cruz, não será considerada seu discípulo. Porque não adianta você dizer, estou seguindo a cruz, estou seguindo a Cristo, o que quer dizer? Sigo a Cristo e levo a cruz, quer dizer, estou seguindo a Cristo sem ninhos, sem covis. Estou seguindo a Cristo sem o meu livre-arbítrio completo. 10% ficou comigo, porque ele precisa dos teus 10%. Por quê? Que você fique com os teus 10%. Por quê? Para você cultuar com sua vontade pessoal. Senão você vai ser um robô. Né? Para que você possa amar sua família. Você não é um robô, você não é um escravo de igreja. Você não é um religioso, escravo, beato de uma igreja. Então ele deixa isso aí para louvor da sua glória. Mas se você depositar os 90% de livre-arbítrio nos seus pés, ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar por esses 90%. Porque você vai fazer o encaixe. O encaixe que eu acabei de mostrar para vocês. Esse encaixe aqui. Ó. Esse encaixe. Esse encaixe que é importantíssimo. Esse encaixe. Esse encaixe. Você deu 10% para Deus, Deus te deu os 90%. Você deu os 90% do teu eu, que ele te dá os 10%. E fora isso, ele vai te recompensar por ele saber que você não tem covil, que você não tem ninho aqui, você não é desleal, não é mentiroso, não é hipócrita na sua caminhada. Será que é difícil você compreender isso? Será que é difícil você compreender isso? Meu Deus. Então eu queria dizer uma coisa para vocês sobre isso antes que eu termine essa aula, que é só introdução, só introdução. Eu vou continuar. Quilômetro 02. Quilômetro 02, eu vou continuar. Quilômetro 02. Né? Viu, Marcelo? Ok, deixa eu dizer algo para vocês. Quando Jesus disse assim, aquele que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, é porque você não pode vir até ele se não for com os seus 90% depositado. 90% de quê? De dinheiro? Não, não estou falando de dinheiro. Eu estou só mostrando como se encaixa e provando para vocês por que as pessoas não são abençoadas. Porque elas dão dinheiro, mas não dão vontade. Elas dão dinheiro, elas dão recursos, mas não dão livre-arbítrio. Elas dão dinheiro, mas não dão coração. Então isso requer depositar no altar 90% da sua vontade própria. Né? Porque alguém disse, pastor, o senhor está enganado, porque temos que depositar 100% da nossa vontade própria. Se você depositar 100% da sua vontade própria, você vai ser um babilônio. Você vai ser um babilônio. E Deus não quer isso para você. Ele quer ser adorado por pessoas inteligentes. Porque o homem vive hoje usando só 10% da sua capacidade mental que ele tinha antes do pecado. Só com 10. Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Isso é cientificamente provado. Agora, por que você está falando isso, pastor? Porque Deus não queria o Isaac de Abraão, que representava os seus recursos, os recursos físicos dele, a força dele, queria trabalhar por ele quando ele ficasse velho, a sua geração crescesse, o recurso físico. Ele não queria o Isaac de Abraão. Ele poderia substituí-lo por um carneiro a hora que ele quisesse. E o que ele queria, pastor Nelson? Ele queria a vontade própria dele. Ele queria a vontade própria dele. Os 90% do seu livre-arbítrio. E quando Deus percebeu que ele já o tinha depositado pela fé no altar, a imolação de Isaac já não era mais necessária. Se você depositar o seu livre-arbítrio, seu si mesmo, sua vontade própria no altar do Getsemane, você perceberá que é realmente novo nascido, que é realmente uma nova pessoa. Não há uma desgraça maior no mundo que você falar para uma pessoa, não faça isso. E ela, não, eu faço. Eu me entristeço bastante. Meu coração fica muito triste. Muito triste. Porque eu sinto quando isso acontece no mundo espiritual. Não basta levar a cruz. Tem que levar até o fim. Então, um texto tremendo que fala, que me vem à memória agora, eu queria terminar com esse texto, né? Terminar essa palavra com esse texto.
Meu coração está cheio de alegria e de gozo pela sua presença. Obrigado pela sua presença. Isso é importante. Aí no capítulo de Gênesis, capítulo 16, você vai encontrar que Agar foi fustigada, que é o tipo da carne. Gênesis capítulo 16, verso 1 até o 16, depois você lê. E então, Abraão teve um filho com ela, obedecendo a Sarai. E aí o texto diz que ela concebeu. Que a carne, quando concebe, ela é o livre-arbítrio. Quando a carne concebe, ela quer ostentar. Quando a carne concebe, ela quer ostentar. Meu Deus. E é muito difícil você tirar da cabeça daquela pessoa que ela não deve fazer aquilo ali. Eu disse para uma irmã lá em Belém do Pará, eu disse para ela que ela ganhou lá, comprou um carro e colocou. A primeira coisa que ela fez foi pôr o carro no Face. E eu escrevi para ela, não faça assim. Você está pondo em risco a sua família, principalmente aí nessa cidade tão sanguinária. Não faça isso. Mas ela não obedeceu. Eu não vou falar para vocês o restante do que aconteceu. Mas escute isso. Isso é importante você compreender. Esse bem-aventurado o pobre de espírito, isto é, pobre de espírito, porque ele só tem 10% de vontade própria. Porque os outros ele colocou na presença de Deus. É isso que te faz servir a Deus, ir aos cultos, todos os cultos da igreja, faz te obedecer seus líderes, faz obedecer seus pais, faz obedecer seus professores, faz você obedecer às autoridades espirituais que estão sobre a sua cabeça. Porque lá na frente você vai ser recompensada, você vai ser recompensado. E então, o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia então, que Sarai chamou ao seu marido e disse, tira essa mulher daqui. E aí o verso 7, e ela foi embora, e Sarai maltratou-a, aqui ó, Sarai maltratou-a e ela fugiu da sua presença. Seu livre-arbítrio não pode ser maltratado. Você, vou deixar de comer para poder mostrar para Jesus quanto que eu estou triste. Eu não vou comer porque eu quero morrer. Você está se matando. Não, se eu deixar de comer e morrer, eu vou para o céu. Não, você vai para o inferno. Você está se suicidando. Você vai para o inferno. Não tem saída para você. Tem que pegar isso aí. As pessoas estão dando comida para você comer. Você não quer, porque o seu ego está 100% vivo. Seus ninhos estão tão fortes. Seus covis, raposa, está contigo agora, mas ela sabe que ela pode dar tudo que ela tem na mão ali, porque ela tem ainda 2 covis. Nossos crentes, 90% estão vivendo essa realidade. Porque a cruz, a mensagem da cruz, não está sendo. A mensagem da cruz não está sendo completamente pregada. Então, aí diz que ela fustigou, verso 6. E o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte. E o anjo disse para ela, verso H, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Assim, da presença de Sarai, minha senhora, eu fugi. Aí ele disse, volta-te a tua senhora e submeta-te debaixo da sua mão. Qual é a vontade? Aqui não é fugir. É a submissão. É a submissão. Isso aqui é importante. É a submissão desse eu, da sua vontade pessoal. E nossa geração, né, Firmino Gouveia, que são os que foram feitas, produzidos pelo pastor Firmino, essa geração entendeu isso. Porque ele pregava isso. Nos cultos de segunda-feira em Belém, num templo central, essa era a mensagem de toda segunda-feira. Mas qual é a mensagem hoje? Qual é a mensagem de hoje em todas as igrejas? Dificilmente você vai ouvir alguém falar sobre a cruz, porque o líder pensa que se eu falar sobre isso, eles vão embora da igreja. Por que eles vão embora? Porque eles têm 3 convis. Eles vão embora porque se eles disserem assim, não der certo na Batista, eu vou para a Presbiteriana. Se não der Presbiteriana, eu vou para Deus é Amor. Eu acho que isso deveria ser o contrário.
Então, automaticamente, você faz um jogo da sua vontade. Aí você diz, Deus, eu estou dando dízimo e oferta e não estou prosperando. Aí Deus está dando risada e chorando ao mesmo tempo, dizendo, você não encaixou, você não encaixou, você não encaixou. Então esse detalhe aqui importante, que eu vou destruir meu livre-arbítrio, vou acabar com ele, eu vou pôr ele na cruz, tal, vou arrebentar. Conversa fiada de pregador, conversa fiada de mestre que quer enrolar. A prática é outra. O teu Deus quer de você os teus 90% de livre-arbítrio, igual ele te dá 90% de recursos. E ele quer que você fique com seus 10%, assim como ele recebe 10%. Esse é um princípio extraordinário aqui. E quero passar agora para esse desenho e quero encerrar com esse. Quero encerrar com esse aqui. Tá vendo aqui? Quero encerrar com esse aqui. Quero encerrar com esse aqui. Quero encerrar com isso. Vamos lá? Vamos. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Meus. Deus, quando eu quero ser pobre, olha só. Quando eu quero ser pobre, presta atenção aqui, ó. Quando eu quero ser pobre, eu recebo de Deus os 90 que ele me deixa, dou os 10 que é dele e fico com os 90% para mim. Pegou aqui? Pegou isso aqui? Então, quando eu dou para ele os meus 10% de livre-arbítrio, então eu estou fazendo uma contraposição extraordinária. Por quê? Porque quando eu dou 90% dos meus recursos e fico com 10%, eu fico pobre. Mas ele não quer isso para mim, ele quer que você dê para ele 10% dos seus recursos, 10% dos seus recursos, só 10%, são nos dízimos aqui, 10%, e você dê para ele 90% aqui. A inversão. 90%, 10% dos seus recursos e dê 90%. Pegou aqui? Aí ele te dá 90% dos seus recursos e te deixa apenas com 10% da sua vontade própria, do seu livre-arbítrio. Pegou? Que é o inverso. O inverso é a riqueza. Isso aqui é a riqueza. Quando isso acontece na minha vida, então eu já não quero 90, eu quero apenas ficar com os meus 10. Recebo os meus 90% de recursos. Deus recebe os meus 90% de livre-arbítrio e recebe os meus 10% de dízimo. Então o que vai acontecer? Eu alcanço 100%. Então eu começo a prosperar. Isso é o que acontece. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Pegaram aí? Essa é a mensagem. Só que isso aqui é só introdução. Eu estou triste porque eu não posso falar em uma hora tudo aquilo que eu gostaria de falar. Mas estou alegre ao mesmo tempo para levá-los a compreender. Falta esta aula aqui, ó. A próxima aula. As fases do livre-arbítrio. Quanto eu tenho quando eu estou bebê, quando eu tenho quando eu estou adolescente, criança, jovem, adulto, salvo, não salvo, quando eu fico velho. Isso aqui é para a próxima aula. Isso é para a próxima aula. Amém? Isso aqui é para a próxima aula. E aqui não esquecendo, como que eu sei, né? Como que eu sei se isso aconteceu ou não? Aquela passagem lá do rico e do Lázaro, o rico dava banquetes todas as noites e o Lázaro ficava lá de fora. O livre-arbítrio dele estava dentro dele com um banquete. Deus estava dando oportunidade para ele lançar fora o seu ego, sua soberba e colocasse Lázaro para dentro do seu banquete. Avareza. O cálice que Jesus passou ali, a situação que ele passou ali no Getsemane, quando ele disse, faça-se a tua vontade, não a minha vontade, meu livre-arbítrio. Quando você busca o seu futuro através de profeta, fica na fila dos profetas. Você quer saber seu futuro? Você está usando o seu livre-arbítrio, você quer ser o eu, está em pé. Quero que o Senhor diga para mim o que Deus vai fazer comigo amanhã.
Aí você não vive pela fé, e quem não vive pela fé não agrada a Deus. E isso é o que? Feitiçaria. Foi o que Saul fez. Rebelião é feitiçaria. Porque você quer saber o seu futuro. É o seu querer se estabilizar Deus, porque você não faz o que eu quero. A rebelião, você não quer a vontade de Deus na sua vida para o seu propósito, para a sua vocação, segundo eu falei. E a cruz tem seus obstáculos. Mas aqui já é a próxima aula. Próxima aula que vou dar para vocês. Então, irmãos, às vezes eu passo horas e horas e horas aqui preparando esses desenhos, pensando em vocês, pensando em trazer essa palavra para vocês. Quem que está preocupado com vocês? Quem está preocupado com você, ensinar você a palavra verdadeira? Quem está preocupado em gastar tempo, gastar recursos pessoais, gastar energia como eu gasto aqui? Minha conta de energia elétrica é caríssima, altíssima. As plataformas de ensino que eu pago por mês, você não tem nem ideia de quanto é que eu pago por mês de plataforma. Os funcionários que trabalham por trás de tudo isso, tudo isso, eu peguei tudo isso e disse, Senhor, tudo isso aqui é teu, isso aqui tudo é teu, vontade pessoal. Por isso, Deus me premia. Faça a mesma coisa, faça alguma coisa para que esse eu, veja só, para que esse seu ego, ele não, né? Meu Deus, o nosso Pix é Seminário Osana com H. Alguém coloca aí, Seminário Osana com 2 N's, @outlook.com. Esse é o nosso Pix. Você que está pedindo aí, ó, o irmão está pedindo aí como vai depositar, esse é o Pix. Alguém coloca aí para mim? Alguém coloca aí para mim? Xavier, coloque aí, ô Railda, Seminário Osana com 2 N's. Seminário, sem acento. Seminário Osana com H, H-O-S-A-N-N-A. Seminário Osana. Isso, esse é o Pix. Você pode mandar uma oferta aí, se você quiser. O Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Tudo que nós fazemos aqui é para te abençoar, né? Se você pudesse ver aqui um pouquinho do nosso estúdio, pudesse contemplar todos os aparatos que nós temos aqui para poder transmitir uma aula extraordinária, você nunca vai ver eu ministrando a palavra vestido de polo, só durante a semana quando eu estou em algum outro lugar que eu faço uma coisa informal. Mas quando eu entro no estúdio é para respeitar você. Eu respeito você. Eu estou entrando como se fosse lá no púlpito da sua casa, da sua igreja, falando com autoridade para você agora, dizendo que é com grande respeito que eu me visto, me banho, escovo meus dentes, ponho meu sapato para entrar nesse estúdio, para poder transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Não é uma brincadeira, não faço isso de qualquer maneira, saio pegando uma roupa que está por trás das portas, fedorenta com aquele cheiro de avó, aquele cheiro de cozinha de 3 dias. Não, senhor, é cheiroso, eu ponho até perfume, você quer saber? Porque eu quero respeitar, eu respeito cada um de vocês. E que vocês possam declarar, né? Vocês possam declarar para Deus hoje esse encaixe aqui. Senhor, 10% é teu, 90% é meu. Mas da minha vontade, 90% é tua e 10% é minha, Senhor. E isso vai tornar um encaixe. E quando eu falei isso aqui pela primeira vez a um grande amigo que eu amo tanto, foi a primeira pessoa a ouvir, essa pessoa ficou muito impactada. E eu também estou impactado no meu coração. Saudando a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. José Hermida, obrigado. Marcelo, pelo carinho. João Paulo, obrigado pela sua oferta. Em nome do Senhor Jesus. Neida Nascimento, obrigado. Wilson Everton. Teve um irmão que disse, pastor, eu mando uma estrelinha para você, manda estrelinha. É muita estrelinha, não mande não, mentira, não recebe não. Tudo é mentira isso. Isso é tudo mentira. Isso é mentira, camarada, mentira. A gente não recebe absolutamente nada dessas estrelinhas. Dê glória a Deus, mas não dê estrelinha. Dê glória a Deus, mas não dê estrelinha. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês e aguarde a grande promoção. Toda sorte de bênção. Façam parte dela. Façam parte dela. Vocês estarão ajudando
que nós possamos colocá-la, a Bíblia da família e a Bíblia do Antigo Testamento, a Bible Chronos. Que Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.